Uma semana agitada para o Flamengo. Saiu a agenda de treinos do Flamengo para essa semana com jogos extremamente importantes. O Flamengo estreia na Libertadores fora de casa contra o Cusco nessa quarta-feira e no sábado já pega o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Repito, 2 jogos muito importantes e nós vamos trazer todos os detalhes do que preparou e planejou o Leonardo Jardim para essa semana, pensando nesses 2 duelos. Tem também Gonzalo Plata sendo abraçado pelo grupo e também pelo técnico Leonardo Jardim. Será que agora ele vai se ajustar fora das 4 linhas? Entrou nos eixos Gonzalo Plata, que foi importante na vitória do Flamengo em cima do Santos de virada por 3-1, participando da jogada do gol de Lucas Paquetá. E tem também Pulgar, galera, vai ficar fora aí por um longo período e a gente vai trazer essa apuração que nós já publicamos nas outras redes sociais, já falamos também no SBT e agora vamos trazer aqui no canal Vene Casagrande. Antes disso, galera, não sei se vocês viram o jogo de sábado do Cruzeiro contra o São Paulo. Gerson, o que você foi fazer da sua vida, meu rapaz? Olha, depois que saiu do Flamengo, a vida do Gerson dentro das 4 linhas está complicada. E fora das 4 linhas ainda pode pagar aí mais de 40 milhões de reais ao Flamengo, pelo menos está na justiça, o Flamengo deu essa entrada na justiça. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Gonzalo Plata, que inclusive, curiosidade aí, voltou a seguir o Flamengo lá no Instagram. Pois é, parece que fez as pazes com o Flamengo. Parece que eu tô falando de uma criança, cara. Ai, deixei de seguir no Instagram e depois volto a seguir. Parece meus tempos de adolescente lá no Orkut. Quem é dessa época? Orkut. Pois é, o Gonzalo Plata voltou a seguir o Flamengo lá no Instagram, porém o mais importante ele fez também. Atuou bem com a camisa do Flamengo na vitória sobre o Santos de virada por 3-1. E o Arrascaeta, capitão da equipe, saiu, entre aspas, em defesa do jogador, mas ressaltou sim que o jogador deu mole fora de campo. Leonardo Jardim também deu moral para o Gonzalo Plata e o Lucas Paquetá. Vamos lá, eu vou começar falando aqui do Arrascaeta. O Arrascaeta disse o seguinte: o Plata é um grande jogador. Acredito que ele pode agregar muito no nosso elenco e é muito querido por todos nós também. Às vezes a gente fica um pouco chateado. Obviamente ele errou em algumas coisas e a gente fala com ele. Mas também, às vezes, vocês pegam muito no pé de alguns jogadores e de outros não. Então é um cara que a gente respeita muito, que também foi cobrado, como falei, por algumas coisas que ele errou. E ele é consciente disso. Mas o quanto antes a gente recuperá-lo, iremos ganhar um excelente atleta. Então, Arrascaeta, vamos lá. Você mesmo acabou de dizer aí que o Gonzalo Plata deu uns molinhos fora das 4 linhas, que errou fora das 4 linhas. Então nós da imprensa não pegamos no pé dele não. Ele errou e ele sabe que ele errou. Inclusive o histórico dele, de erros assim, vem antes do Flamengo, tá? Antes do Flamengo. Todo mundo já sabia do histórico do Gonzalo Plata. Então, Arrascaeta, na boa, não vem, entre aspas, botar a culpa na imprensa em relação ao Gonzalo Plata, porque você mesmo disse que o jogador errou. Porém, eu também sou a favor de dar uma segunda chance ao atleta. O Leonardo Jardim também comentou a situação de Gonzalo Plata. Em uma primeira parte, ele não estava totalmente integrado. Foi à seleção, jogou lá, fez 2 bons jogos, agora está cada vez mais integrado. É um jogador que eu conto porque tem qualidade e intensidade. É um jogador extremamente interessante, mas tem que partir de um pressuposto de orientação. É um cara que pode ser importante. Concordo. E o Paquetá também falou sobre o Gonzalo Plata. São situações que ele trata com a diretoria. Não sei bem o que acontece ou aconteceu, mas o Plata é um grande jogador, um vencedor e ídolo no Flamengo. Nós estamos sempre juntos. Não é passar a mão na cabeça se existir um erro. Assim como eu já fui cobrado. As pessoas cobram para tentar o melhor de cada um. Mas é um excelente jogador. Contamos muito com ele. Hoje entrou bem, me deu assistência e fez parte da vitória do Flamengo. É isso. Estou com o Lucas Paquetá. Uma segunda chance ao Gonzalo Plata. Espero que ele aproveite. Lembrando que o Plata tem 77 jogos oficiais com a camisa do Flamengo, 50 como titular e 27 como reserva, 8 gols e deu 11 assistências. Repito, ele participou também do gol, na jogada ali do gol do Lucas Paquetá, que foi um golaço, inclusive.
por falar em Paquetá, galera, eu acho que o Paquetá tem que jogar nessa função de segundo volante. Ainda mais agora, já vou entrar no próximo assunto, Pulgar. Ele vai ficar fora por pelo menos 2 semanas, tá? Por conta do problema no ombro que ele sofreu. Ele não estava apenas suspenso, ele também teve uma lesão no ombro. Não me pergunte se essa lesão no ombro foi por conta, enfim, do ato na expulsão dele no último jogo contra o Red Bull Bragantino, porque eu não sei, seria leviano da minha parte eu dizer que sim. Ah, foi o último lance do jogo dele. Beleza. O Everton Cebolinha se machucou contra o Bragantino e ficou em campo mesmo assim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Cebolinha, eu já comentei aqui, uma lesão na costela, uma fratura na costela, vai ficar fora por tempo indeterminado, e o Pulgar fora por pelo menos 2 semanas por conta desse problema no ombro. E agora o que fazer? Tem que fazer como o Jardim fez no segundo tempo contra o Santos. Bota o Jorginho de primeiro volante, o Lucas Paquetá de segundo volante, a Arrascaeta ali, responsável pela armação das jogadas, mas muito próximo da área, porque a gente pôde ver um Arrascaeta muito mais próximo da área do que propriamente o Pedro em vários momentos do jogo. E aí na ponta direita você, enfim, decide Luiz Araújo, Carrascal, o próprio Plata. Na ponta esquerda, Samuel Lino, embora o Samuel Lino com o Ayrton Lucas não renda, mas eu acho que é muito mais culpa do Ayrton Lucas. E por falar em Ayrton Lucas, não tem como mais defender. O Flamengo precisa contratar um lateral esquerdo urgentemente. A discrepância técnica quando o Ayrton Lucas entra e o Alexandro sai é assustadora. Para mim, é a maior diferença na qualidade técnica, individual e tática também. Quando o Alexandro sai e o Ayrton Lucas entra. Apesar que na lateral direita isso tem acontecido muito, inclusive o Varela, na minha opinião, foi o melhor em campo, sem sombra de dúvidas. Jogou muita bola, foi bem no ataque, fez cruzamentos importantes. Na defesa ele tirou 2 gols do Santos, tirou 2 gols. Uma no primeiro tempo, que ele fez uma leitura tática impressionante, e a outra no segundo tempo, quando ele cabeceia a bola debaixo da trave, e não, o Rossi não iria chegar. Então, acho que chegou o momento do Paquetá atuar como segundo volante, pelo menos é a minha opinião, e o Paquetá também deveria dar essa opinião ao Leonardo Jardim se ele estiver pensando ainda em uma vaga à Copa do Mundo, porque ele está brigando com o Danilo lá do Botafogo, está comendo a bola. E ó, galera, só a agenda da semana no Flamengo, uma agenda agitada. Nessa segunda-feira já teve treino pela manhã, 10h30. Terça-feira, treino pela manhã, 10h30. 4 horas da tarde, voo, tá? Voo. Aí na terça-feira, outro voo, porque o Flamengo vai fazer uma viagem longa para enfrentar o Cusco. Na quarta-feira, 7h30 da noite, horário de Brasília, Cusco e Flamengo, lá no estádio Inca Garcilaso. Na quinta-feira, viagem, 7h15 da manhã. Depois outra viagem, sentido Galeão. Na sexta-feira, 10h30 da manhã, treino. Sábado, 11 horas da manhã, treino. Sábado, 6h30 da noite, jogo contra o Fluminense no Maracanã. Fla, mando de campo do Fluminense. E no domingo, 10 horas da manhã, treino novamente. Olha, vocês vão precisar de muita aguinha para aguentar esse ritmo do Leonardo Jardim, hein? Que começa com um lamento e com uma constatação que já se fazia evidente e que o Flamengo não tomou cuidado com ela. Evidentemente, o Flamengo deixou o seu elenco muito velho, teve enorme sucesso ano passado, e talvez por isso, deitado em berço esplêndido, não percebeu que precisava começar a renovar alguns jogadores veteranos, ou pelo menos ter alternativas a eles mais jovens. Vejam só vocês em que situação chegou o Flamengo. O Flamengo hoje anunciou que Jorginho teve um problema muscular na panturrilha. E esse eu já contei aqui para vocês algumas vezes, e gosto sempre de repetir, é o típico problema que acaba com carreira de jogador. Eu vi acabar com a carreira do Zico. Teve o joelho? Teve, mas o que levou o Zico a desistir de jogar num nível alto aqui no Brasil, ele acabou indo para o Japão, onde lá o calendário não é tão
violento, e ele não precisava correr tanto, fez chover, mas um futebol de nível bem mais fraco. No Flamengo, eu cansei de ver o Zico passar semanas naquela bicicleta ergométrica para se recuperar de uma contusão na panturrilha, voltar, jogar 2, 3 jogos e a panturrilha abriu o bico de novo. Aconteceu o mesmo com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, nos seus últimos anos de jogador, também convivia com problemas permanentes na panturrilha. O Jorginho já não é o primeiro problema na panturrilha. O Alexandre já teve problema na panturrilha, não sei exatamente onde é que é agora, acho que agora é músculo posterior, mas já teve problema na panturrilha. Felipe Luiz teve vários problemas na panturrilha, também, vamos assim dizer, o atormentaram a ponto dele resolver parar de jogar. E aí você olha para o elenco do Flamengo e você tem vários jogadores com idade bastante avançada. Idade acima de 33, 34, 35. E aí, amigo, o que aconteceu agora, a tendência é que se repita mais algumas vezes durante o ano. Veja só, no momento o Flamengo tem o seu meio-campo de titular, de volante, os volantes titulares, ambos fora de combate e com previsão de aproximadamente 20 dias fora. Vão perder de 3 a 4 jogos pela frente. Vão perder a estreia contra o Cusco na quarta-feira, vão perder o Fla-Flu, vão perder o jogo contra o outro time, o Independiente, né, que é da chave do Flamengo, e provavelmente mais um do Brasileiro. Então o Flamengo tem, nesse momento, um meio-campo espetacular, todo fora de combate. Pulgar, Jorginho, Saúl, que teve que operar o tornozelo, o calcânio, né? E ainda não tem previsão de volta. Fala-se que ele pode voltar no meio desse mês, talvez mais para o final do mês. E não tem jogador para escalar. A enquete de hoje é sobre isso. Porque tem um outro detalhe ainda mais interessante. Essas informações estão um pouco desencontradas. De La Cruz. As primeiras informações eram que De La Cruz não podia jogar na altitude porque ele passava mal. Aí eu pergunto para você, quem é que passa bem na altitude? Ninguém, porra. Como que o De La Cruz não pode jogar? Já não basta aquela frescura de não poder jogar em gramado sintético, onde ele já jogou outras vezes. Mas agora, ultimamente, desde Felipe Luiz, não, gramado sintético a gente não pode botar o De La Cruz. E aí você tem um jogador que não pode jogar em gramado sintético, que não pode jogar na altitude e que não aguenta uma sequência de 3 ou 4 jogos. Vá para o carregue, né? Eu já li agora no final da tarde que, por causa da contusão do Jorginho, o De La Cruz vai sim para Cusco, com o elenco do Flamengo. Tem que ir, gente. Tem que ir, não tem essa frescura de que passa mal na altitude. Passar mal todos vão passar. Não se iludam, todos vão passar mal nesse jogo. Esse é um jogo para passar mal. Mas tentar se superar, já que o adversário, tecnicamente, é muito fraco. Então faz um esforço, troca jogadores durante o jogo, mas tenta voltar de lá com os 3 pontos, que podem ser um diferencial na classificação dentro do grupo. A minha enquete pergunta se a solução óbvia é a que vocês apoiam. Qual é a solução óbvia? Beto Araújo e Paquetá. Não tem outra. A outra seria botar o De La Cruz desde o início. Mas eu realmente não consigo ver o De La Cruz jogando 90 minutos na altitude. Mas acho que ele tem que estar lá no banco para eventualmente entrar no lugar de alguém que esteja se sentindo muito mal e que não consiga fazer o jogo inteiro, faça um jogo 45 minutos, sei lá, 40, um tempo que seja. Mas não faz o menor sentido não levar o De La Cruz. Agora, eu não tenho certeza ainda se o De La Cruz vai ou não. Porque durante o dia, antes de ser divulgada a questão da contusão do Jorginho, as notícias eram de que ele não iria, por se sentir mal na altitude. E eu repito a pergunta, quem é que se sente bem na altitude chegando sem aclimatação? Ninguém. Então, para mim, isso não é desculpa. Mas depois da notícia de que o Jorginho está fora, eu já li
notícias de que o De La Cruz irá sim acompanhar a delegação, mas eu não tenho confirmação disso ainda. Mas eu acho que ele teria que ir, de qualquer maneira. Agora, o Flamengo precisa urgentemente começar a renovar o elenco. Vai mandar o Jorginho embora? Claro que não. Mas você tem que contratar um jogador da posição dele mais jovem. O Pulgar, o problema é outro. Porque o Pulgar, embora não seja tão velho, mas o Pulgar desfalca o Flamengo costumeiramente por causa dos cartões amarelos. Então é óbvio que o Flamengo precisa também de jogadores mais jovens no setor. E em vários outros setores, diga-se de passagem. O Flamengo está cheio de jogadores com muita idade, com mais de 30, bem mais de 30 em alguns casos. Alexandre é outro, que também não vai dar no couro, não adianta. Eu acho que o Alexandre não vai conseguir nem ir à Copa, porque ainda não tem perspectiva dele voltar a jogar. Danilo é mais um caso. São jogadores que podem ainda dar caldo, mas que muitos deles juntos, numa temporada desgastante, exaustiva, como é a temporada brasileira, vão ficar muitos jogos de fora. É normal. É normal. E é aí que eu digo, você não pode ter todos eles juntos no mesmo elenco. Danilo, Alexandre, Jorginho, Bruno Henrique e quantos outros? Saul é muito veterano no mesmo time. Mas deu certo. No ano passado deu. Mas foi assim aquela coisa tipo, ano passado deu tudo certo. E o Flamengo ganhou. Mas já tinha que estar, se o Boto fosse um cara realmente competente para dirigir o futebol do Flamengo, já deveria estar dizendo, vamos, na janela do início do ano, já vamos atrás da garotada. Porque os nossos velhinhos não vão dar conta. Deram conta num ano, foi super legal, super interessante, aplausos para eles, mas a gente sabia que eles iam estourar. Quantas vezes o Alexandre já estourou esse ano? Esse ano não, mas desde que chegou no Flamengo. 5, 6 vezes, pelo menos. O Jorginho, eu acho que já é a terceira ou a quarta vez que ele, por problemas musculares, vai se ausentar. O Danilo não consegue fazer uma sequência. Ele até no final do ano passado, coitado, porque o Léo Ortiz estava contundido, né? O Léo Ortiz contundiu no final do ano passado. Ele foi, mas foi na base do sacrifício. O Danilo jogou a final da Libertadores, em que ele acabou sendo o grande herói, fazendo aquele gol de cabeça, que deu a quarta Libertadores do Flamengo, com dores no joelho. Com dores. Mas é normal jogar com dor? É normal até um determinado ponto, né? Se o Danilo tivesse que fazer mais 2 ou 3 jogos naquela temporada, ele ia ter um problema no joelho que não ia dar nem para resolver mais. Já deve ter operado o joelho e tudo. Enfim, são muitos jogadores veteranos no mesmo time. Não vejo problema nenhum se você tiver um elenco balanceado, com muitos jovens, opções mais jovens, e você ter alguns veteranos que ainda podem te dar caldo, mas sabendo que eles não vão dar. Não vai dar suco direto a temporada inteira. Por exemplo, Everton, Araújo e Paquetá. É a solução normal, é a solução. É quase que a única solução. A outra solução seria o De La Cruz, que eu não sei nem se vai ainda. Insisto, as notícias durante a tarde eram de que ele não iria, sob a justificativa de que não se sente bem em jogos na altitude. Mas depois do anúncio da contusão do Jorginho, a coisa evoluiu e parece que ele vai ser, sim, incluído na delegação que viaja para Cusco. Viaja para Cusco amanhã. A boa notícia é que o Flamengo vai ficar num hotel pressurizado, como se estivesse dentro de uma cabine de avião. Ou seja, enquanto estiver no hotel, os jogadores do Flamengo estarão como se estivesse numa altitude de 2.400, 2.500, que é mais ou menos Bogotá. Isso aí dá para tirar de letra. Só vão sair para pedreira mesmo na hora do jogo. Vai dar para ganhar? Vai dar para não perder? Porque o problema principal é não perder esse jogo. Né? Não perder. Porque senão você já pode começar a temer que
vai ter de novo a calinhaca de não conseguir ser o primeiro do grupo. Enfim, coisas que a gente conhece, né? Deixa eu dar só uma checada aqui para não ter nenhum tipo de dúvida. O Flamengo está no grupo com o Independiente de Medellín, que é o próximo jogo depois do Cusco, é o primeiro jogo depois do Cusco. É um jogo no Maracanã, mas é outro jogo que o Flamengo tem que ganhar de qualquer maneira. E, finalmente, na terceira rodada, ele visita o Estudiantes. Então, insisto, é um grupo que não dá para ser considerado barbada, mas também não é, quer dizer, não dá para ser considerado pedreiríssima, mas também não é uma barbada. Daí a importância de tentar voltar de Cusco, pelo menos com um ponto. Pelo menos com um ponto. Só um minutinho aqui. Eu repito, estou preocupado principalmente com o envelhecimento e acho que essa deve ser uma obrigação, reforço para o Flamengo agora, só abaixo dos 25 anos. Pode abrir uma exceção, como foi para o Paquetá, que tem 28, mas não adianta trazer. Aliás, por falar em jovens, eu vi que o Flamengo relacionou um jogador que sempre foi muito bem avaliado, e é volante, o Pablo Lúcio. Desde que começou a se falar no Pablo Lúcio, eu comecei a prestar mais atenção nele. Inclusive nesses últimos jogos aí de Libertadores e de Brasileiro Sub-20, etc. O Pablo Lúcio é um jogador que tem muito talento, mas que tem pouca entrega. Para a posição dele de volante, isso pode ser um problema. Se ele fosse um camisa 10, você até poderia dizer, não, ele é talentoso, ele não precisa marcar tanto assim, tá, mas não, ele é volante. Ele está no banco, ele vai estar no banco amanhã. Pode ser, de repente, em determinados momentos do jogo, uma solução. Bom, vamos conversar muito, vamos